bem-vindos, meu irmão e minha irmã, a mais um programa virtual Luz para o Meu Caminho. A todos vocês internautas que nos acompanham, o meu carinhoso, afetivo abraço. Meus queridos irmãos, nós já estamos aí, 27º domingo ou 27ª semana do tempo comum. E a cada dia nós vamos aprendendo com Deus a seguirmos melhor o seu caminho e a não nos desviarmos de seus sonhos, dos sonhos que Ele tem para nós, de suas propostas para nossas vidas, porque somente nelas nós podemos ser de fato felizes. E hoje aparece uma temática muito bonita, que é justamente a temática da vinha. Nós que moramos na cidade, no centro, né? A gente não está muito acostumado a essa temática da agricultura, da vinha, do agricultor, de como é o processo para que uma uva, né, seja plantada e até se tornar vinho. Então, para nós é um pouquinho complicado. Mas vamos tentar entrar na cena. Uma primeira observação que eu quero fazer é justamente o fato de que, para o povo de Israel, a temática da vinha é algo muito presente na vida deles. E outra coisa, o povo de Israel costumava valorizar muito a sua história, não só através da escrita, mas mesmo antes da escrita, através de músicas. Então é interessante que o pai ensinava a história do seu povo, né, de quando foram escravos no Egito, de quando foram oprimidos pelo faraó, através de pequeninas canções que o filhinho aprendia, que o avô cantava, que passava de geração em geração. E assim a criança, desde pequena, ia tomando consciência de sua história. Nesse sentido, os judeus têm muito para nos ensinar, porque nós, infelizmente, não valorizamos muito a nossa história. Nós não nos sentimos como parte de nossa história. E um povo sem história é um povo sem passado, é um povo sem identidade. Não pode viver o presente e não lança perspectivas para o futuro. Por isso que, diga-se de passagem, Cícero, grande historiador, né, e filósofo da língua latina, costumava dizer que a história é a grande mestra da vida. Pois bem, mas voltando à nossa temática, então o povo de Israel tinha vários cânticos. Dentre esses cânticos que contavam a sua história, eles tinham o famoso Cântico da Vinha. Por isso que na primeira leitura aparece essa temática. Vou cantar para você o Cântico da Vinha de um amigo meu. Que coisa interessante. Nesse cântico que o povo cantava, né, é uma alegoria, uma metáfora, uma parábola, uma comparação, como quisermos chamar. Mas aparecem algumas coisas interessantes. Um rapaz resolveu escolher um terreno, né, um agricultor, para plantar ali a sua vinha, para plantar ali suas videiras e depois, quem sabe, produzir bons sucos e vinhos saborosos, agradáveis, né? E para tanto ele teve que primeiro escolher o terreno. Escolheu o terreno, limpou, tirou a pedra, tirou o entulho. Depois escolheu uma boa vide, escolheu uma boa muda, uma boa videira e resolveu plantá-la. Mas como ele sabia que muitos animais poderiam pisotear a sua plantação, ele, prestando atenção nisso, teve três cuidados que aparecem na primeira leitura de hoje, no Salmo e também no Evangelho. Quais foram os três cuidados do agricultor? Primeiro cuidado, ele construiu ao redor dela uma cerca. Segundo cuidado, ele construiu um lagar. E terceiro cuidado, ele construiu uma torre de vigia. Esses três fatos, esses três detalhes da leitura mostram o cuidado do agricultor. É interessante que na geografia de Israel, naquele ambiente, era muito comum que o javali, né, aquele animal selvagem, que a gente gosta da carninha dele, né, sem gordura, o javali costumava pisotear as vinhas e acabar com tudo. Então a cerca protegia a vinha. E acontece que o agricultor, depois de dedicar tempos e tempos, não medir esforços, e foi procurar a vinha, foi procurar a uva na vinha, né, infelizmente percebeu que, quando colocou a uva no dente, ela embotou o dente, aquela uva azeda, amarga. E ele se arrependeu de todo o cuidado que ele teve para com a videira, para com a plantação. E aí, o profeta Isaías e o salmista e Jesus no Evangelho de hoje vai nos dizer, olha, nós somos a vinha do Senhor. Quando Deus te achou, quando você nasceu, Ele construiu uma cerca ao seu redor. Essa cerca significa o cuidado e o carinho que Ele tem para com a vida humana, o cuidado e o carinho que Ele tem para com a dignidade humana. Não bastando, não satisfeito, construiu uma torre de vigia, colocou o anjo da guarda para te proteger, colocou os santos para interceder por você, te olha o tempo todo para que você não se extravie. E terceiro, construiu um lagar,
Um lagar para que nesse lagar fosse depositado os frutos das suas boas obras. Mas quando Deus veio te visitar, quando Deus veio me visitar, o que foi que ele encontrou? Uma uva saborosa? Não. Em muitos de nós, Deus encontrou apenas uvas amargas, uvas azedas que embotaram seus dentes. E aí, Deus na primeira leitura, para ensinar Israel, falou: eu vou tirar a cerca, vou tirar a torre de vigia e vou destruir o lagar. Porque vocês não produziram os frutos que eu esperava. Minha gente, até hoje Deus de quando em quando olha a humanidade. Deus visita a humanidade. E que tipos de frutos Deus tem encontrado? Eu às vezes fico pensando, existem pessoas tão azedas, existem pessoas tão amargas, que você não pode falar bom dia para elas, que já está ruim. Sabe aquele tipo de pessoa que você fala, tudo bem hoje com você? Ah, eu tô, mas estou com uma dor de cabeça. Oi, você está contente hoje? Ah, eu tô, mas está chovendo, está chuvoso. Você está feliz hoje? Ah, eu tô, mas está um sol quente. Gente que não está feliz nunca na vida. Parece uva azeda. Gente que não sabe ser agradecida a Deus. Gente, quando Deus nos conheceu, no dia de nosso batismo, nós éramos como aquele terreno cheio de pedra, cheio de entulho. Deus cuidou, perdeu e perde o maior tempão com a gente. O mínimo que nós podemos fazer é sermos gratos a Ele como uma boa e agradável taça de vinho. Que coisa, né? Vocês já repararam que vinho não é preciso ser nenhum enólogo, basta ser um simples enófilo para saber que vinho, quanto mais velho, melhor. Quando a gente vai procurar vinho lá na adega ou numa boa padaria, a primeira coisa que a gente olha é o que mesmo? A safra. 2000, 1998. Quanto mais velho, melhor. Depois, a gente vai olhar o tipo de uva. Se é Shiraz, se é Cabernet Sauvignon, né? Se é Merlot. E aí, então, a gente escolhe a nossa taça de vinho, o nosso bom cálice de vinho, para saborear. E dependendo da circunstância, existem vinhos que combinam e vinhos que não combinam. Pois bem, assim também Deus faz conosco. E nós somos assim também. Nós deveríamos, como seres humanos, sermos assim. Quanto mais velhos, melhores, mais agradáveis. Como é gostoso estar perto do lado de quem viveu bem sua vida, viveu bem seus anos e é como um cálice agradável de vinho, cujas conversas se parecem com taças saborosas e suaves de um bom vinho, de boas uvas. Mas como é triste conversar com gente azeda. Como é triste conversar com gente que culpa a sua história, com gente que culpa seu passado, com gente que fica reclamando que a sua história não foi fácil. Não, a história de ninguém foi fácil. Paulo Mendes Campos, grande escritor da língua portuguesa, costumava dizer: nunca diga minha vida é um romance, porque toda a vida escrita daria um romance. Não se queixar do passado, mas ser agradecido a Deus porque chegamos até aqui. Por isso que eu gostaria de, já meio terminando nossa reflexão, dizer uma frase, um pensamento de Cícero também, historiador latino e também filósofo, que costumava dizer: as pessoas são como o vinho. A idade apura os bons e piora os maus. Repito, as pessoas são como o vinho. A idade melhora os bons, mas piora os maus. Meus queridos amigos, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos com um bom cálice de vinho, um cálice de vinho saboroso para os irmãos e para Deus. E aí Deus com certeza dirá: nossa, valeu a pena cercar de cuidado, carinho e proteção essa pessoa, porque ela é como uma uva agradável, que produz vinho da melhor qualidade. E vocês sabem de uma coisa? Vinho estragado vira o que mesmo? Vinagre. Lá no alto da cruz deram o que mesmo para Jesus beber? Uma esponja embebida com vinagre, diz São João. Sabe o que significa isso? Deus nos dá o que tem de melhor. A uva mais preciosa da plantação dele é Jesus, ele deu para a gente. E lá no alto da cruz a gente deu o que para Deus? Uma xícara de vinagre. Ninguém merece. Você está dando o que para Deus? Você está dando o que para os seus amigos? Um cálice saboroso de vinho? A vinha do Senhor é a casa de Israel? Ou uma xícara azeda de vinagre? Todos nós possamos fazer a nossa reflexão.